A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Viemos mais uma vez aqui para postarmos mais um vídeo da nossa série sobre a fé, né? Estudo bíblico sobre fé. E hoje, sem mais delonga, já quero imediatamente convidá-los a todos aqueles que não são inscritos ainda em nosso canal para inscreverem-se, ativar o sininho das notificações. Se você sentir no seu coração compartilhar, compartilhe. Deixe seu like e seu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou sempre orando por todos os nossos queridos irmãos inscritos no nosso canal, aqueles que visualizam aí nossas mensagens, nossos vídeos, que deixam seus likes, seus comentários. Estamos sempre orando por todos, com muita fé, com muito amor, com muito carinho. Glória a Deus. E vamos então, queridos irmãos, o nosso estudo de hoje sobre fé, usada em um sentido absoluto, crer, com o significado de ser um cristão. E vamos imediatamente manusear as Escrituras, a palavra de Deus. Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 15 e o versículo 32. Vamos à palavra do Senhor. Nos diz assim: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Nós sabemos que esta foi a expressão de muitas pessoas que passavam por ali onde Jesus estava crucificado, passavam meneando as cabeças e dizendo, esta frase, proferindo esta frase, os escribas, os sacerdotes, as autoridades, e um dos crucificados também, zombando dele, porque não acreditavam nele, ser ele o Cristo, o Filho de Deus. Ele tinha que passar por esse momento da sua humilhação, do seu sofrimento, da vergonha, para salvar nossas almas. Ele não precisava descer da cruz, ele não poderia descer da cruz. Se ele descesse da cruz, nós estaríamos perdidos. Ele preferiu enfrentar a cruz, morrer na cruz, ser sepultado, para o terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, e então nossa fé se tornar mais eficaz, mais autêntica, verídica, poderosa. Glória a Deus, porque cremos num Cristo que, sendo santo e inocente, morreu por nós e assim pode perdoar nossos pecados. E sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, ressuscitou para provar que a morte não pôde o deter, não pôde o vencer. Então, nossa fé está solidificada, edificada, com bases firmes, com estruturas indestrutíveis e inabaláveis. Nossa fé nesse Cristo maravilhoso que sofreu esse escárnio, essa zombaria ali, pouco antes de consumar a sua morte por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, pois nada o fez desistir de ir à morte, de sofrer o martírio, de ser envergonhado, vituperado e morrer na cruz para perdoar esse tão pobre pecador que sou eu, aleluia, que ele me salvou, me libertou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E a você que tem crido em Cristo, que tem o aceitado, aleluia, acreditado no seu sacrifício, e pela graça fomos salvos por meio da fé, não vem de nós, dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Glória ao Senhor. E para todo aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não creu nele para a salvação, crer não apenas no sentido de saber que ele existe, acreditar que ele existe, acreditar que ele morreu, tudo isso sofreu na cruz, mas crer e aceitar o perdão dos seus pecados, arrepender-se, confessar e deixar, aceitar e receber a nova vida em Cristo que ele me concede, a mim e a ti, a nós que cremos nele. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos a mais um versículo que está em Lucas capítulo 22, versículo 67. São Lucas capítulo 22, versículo 67, o que nos diz
a santa palavra de nosso Deus, a Bíblia Sagrada, a verdade, glória a Jesus, nos diz assim, dizendo: És tu o Cristo? Dize-no-lo. E disse-lhes: Se vou-lo disser, não o crereis. Jesus sabia que aqueles que o interrogavam e perguntavam se ele era o Cristo, quando ele estava ali sendo julgado para depois ser sentenciado à morte de cruz por amor a nós, infelizmente eles não o creriam e por não crerem perderiam a sua salvação. Que Deus tenha misericórdia e que muitos que não creem em Cristo venham crer ouvindo estas mensagens, assistindo estes estudos bíblicos e ouvindo a palavra de Deus, aleluia, venham crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Verbo vivo, é o Redentor de nossas almas e nossas vidas. Venham crer no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, na sua palavra, se arrepender de seus pecados e ser salvos, ter certeza de vida eterna e, aleluia, pela fé, usufruir de todas as bênçãos que o Senhor Jesus nos promete, que Deus nos promete, aquele que crer em Jesus Cristo. Glória a Deus, no seu Filho amado, que já fez tudo por nós. E o que temos nós feito por Ele? Temos feito alguma coisa? Não temos feito nada? Temos feito pouco? Tudo que nós fizermos ainda é pouco, mediante tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E tudo que nós fizermos, porém, terá recompensa, terá galardão. Tudo que nós fizermos por amor, por fé no Senhor Jesus, ainda ser grato para nós, ser aprazível, prazeroso para nós, fazermos algo para Jesus, até sofrer por Cristo é privilégio glorioso. Então imagina ainda mais sermos recompensados, galardoados por Ele, por tudo que fizermos por Ele, para Ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler, que nos diz aqui: Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista veio para testemunho, para testificar da luz, que é Jesus Cristo, para que todos crescem em Jesus Cristo, pelo testemunho, pelo exemplo, pela mensagem de João Batista. Glória a Deus. Hoje, muitos servos de Deus, servas de Deus estão anunciando este evangelho com verdade, com veracidade, com autenticidade. O evangelho cristocêntrico, onde Cristo está no centro, não o evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro de tudo e das atenções, mas sim onde Cristo é o centro, é tudo. Aleluia, o evangelho verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo ainda continua sendo anunciado, pregado, divulgado, propagado, ensinado. E bem-aventurado és tu que crer neste evangelho para a salvação, pois não somente desfrutaremos bênçãos de Deus aqui nesta curta existência terrena, mas desfrutaremos as incontáveis, indizíveis, imensuráveis bênçãos da vida eterna em Cristo Jesus e com Cristo Jesus nosso Senhor, porque para nós que cremos nele, há esta gloriosa promessa de vivermos com ele, estarmos com ele para sempre. Glória a Deus. Vamos a mais um texto das Sagradas Escrituras. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 39 agora. Glória a Deus, é muito glorioso, né? Folhearmos as Escrituras. Eu preferi fazer assim, né? Poderia escrever cada versículo e ler eles escritos, né? Como algumas vezes fiz. Mas senti de fazer assim, folheando a Bíblia, para que você também seja incentivado, motivado a examinar as Sagradas Escrituras, a também ler a palavra de Deus, oh glória a Deus, a juntamente comigo acompanhar
este estudo das Sagradas Escrituras, porque mais do que nunca agora é necessário crermos na Bíblia, a palavra de Deus, examinarmos ela, colocarmos em nossos corações, aleluia, pedir que o Espírito Santo vivifique, faça vida essas palavras em nossos corações e nos capacite a obedecermos esta palavra. Não é tempo de nos apostatarmos das Escrituras, de descrermos dela, muito mais agora que ela se cumpre cada dia mais, aleluia. As profecias bíblicas estão dia a dia se cumprindo e evidenciando que Jesus Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja fiel desta terra. E você sabe que eu não me refiro a uma placa denominacional, a um título de uma religião, de uma igreja. Não, 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 com todo respeito, mas não me refiro, porque a igreja de Cristo não está restrita a uma denominação ou uma placa, um CNPJ. A igreja de Cristo é um povo que ele separou para si, um povo que também aceitou se separar do pecado, do mundanismo, da vaidade, do erro, da vaidade, do engano, de tudo que desagrada a Deus, aleluia. Se separar, se consagrar para Cristo, é a igreja, a eclésia, tirados para fora do sistema corrupto, injusto, impuro, imoral, imundo, profano, que este mundo sem Deus está vivendo, imergido nesta vida de libertinagem, de impureza e de pecado. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, se vocês ouvirem aí, né, cachorrinho latindo, meu cachorrinho lá fora, não temos um estúdio para vedar o som, mas nem por isso vamos deixar de transmitir essa palavra. Tudo é Deus que criou, né? Os animaizinhos, as aves, seres humanos, tudo foi Deus que criou. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso aí, que talvez você está ouvindo aí, essa latidinha de cão. Tudo glorifica a Deus, porque tudo foi Deus que criou. Oh, aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Então eu citei aqui João 12, versículo 39, nos diz a palavra de Deus. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, eu vou ler os versículos sequentes, 40 e a seguir. Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. E Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo como o Pai me tem dito. Glória a Deus por essas palavras de Jesus. Que ele não as proferiu para nos julgar, para nos condenar agora, sim para libertar e salvar. Mas eu sempre digo, e não é demais reiterar enfaticamente, que esta verdade que hoje liberta, e muitos não querem crer nela para serem libertos, salvos e transformados, infelizmente naquele dia final irá condenar e julgar todos aqueles que morreram, partiram para a eternidade, sem crer nesse evangelho, porque os seus sentidos estão entenebrecidos, os seus pensamentos, a sua mente, o seu entendimento está entenebrecido, endurecido, cauterizado, e não podem crer, como diz aqui a palavra que temos lido, Isaías então pelo Espírito Santo, inspirado, falou, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cure. Que situação terrível de
escuridade espiritual, de cegueira espiritual, de morte, letargia espiritual, que está tanta gente vivendo, tantas pessoas que estão nessa situação. Infelizmente a palavra é pregada, muitas vezes acompanhada com os sinais, com os milagres, com os prodígios, com as maravilhas, com manifestação do Espírito Santo, e muitos ainda endurecem o seu coração, a sua mente, e não creem, e não se convertem, e não se voltam para Deus, não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e não querem mudar de vida. É muito triste, é muito triste. Então não poderão se converter, não poderão ser perdoados, não poderão ser salvos, não poderão ser libertos, porque seus olhos espirituais, ou seja, os olhos dos seus entendimentos, da sua alma, não conseguem contemplar esta luz, luz da verdade, do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque estão cegos e não conseguem crer. Dói no meu coração, sinto uma ansiedade no meu coração por amor a essas almas, a essas vidas que estão presas por essa terrível incredulidade, por esta terrível situação de morte espiritual, e não conseguem crer em Deus da maneira correta, conforme a palavra de Deus nos mostra, conforme Ele se revela nas Escrituras, e conforme o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que desceu dos céus, o Verbo vivo, veio e nos ensinou a maneira, correta, perfeita, de crermos no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e salvação eterna. Glória a Deus. Mas que hoje o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus, que é como fogo e martelo que esmiuça a penha, possa esmiuçar toda a rocha do coração endurecido contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, possa iluminar a tua vida, a tua alma. Glória a Deus. E você possa tomar uma decisão de andar, de seguir conosco este caminho estreito e apertado que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo, que são os seus ensinamentos, vivermos, aceitarmos sua palavra, crermos nela, entendermos, buscarmos conhecimento dela, aplicarmos em nossos corações, guardarmos no coração, amarmos a palavra e com todo o amor dos nossos corações, com gozo, alegria, praticá-la e então desfrutar a paz que isto vai resultar para nós. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos a mais um texto que está em Atos capítulo 2, versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 44. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Oh, glória a Deus. A igreja primitiva que cria em Jesus Cristo estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Um ajudava o outro, tanto espiritualmente como financeiramente. Ninguém tinha falta de bem nenhum, nem tampouco espiritual, nem tampouco emocional, nem financeiro, bens materiais. Todas as necessidades eram supridas porque um ao outro ajudava, estavam juntos, unidos, tendo tudo em comum. Glória a Jesus Cristo por esse exemplo da igreja primitiva de crer em Cristo, que nós possamos seguir, porque esta é a vontade de Deus para com a sua igreja em todos os séculos, nos nossos dias e nesses dias que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Mais ainda é necessária a igreja estar unida, disposta a ajudar uns aos outros em todas as necessidades, em todos os sentidos. Esta é a fé que professamos e devemos pôr em prática. Do contrário, não estamos professando esta fé da maneira como Jesus Cristo nos ensinou, como a sua palavra nos ensina, com um ensinamento, mandamento e exemplo para nós pormos em prática. E se não estamos vivendo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus para a sua igreja, então estaríamos perdendo tempo,
porque não estaríamos produzindo frutos de salvos, de cristãos, de nascidos de novo em Cristo, de novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos, amados irmãos, a mais um texto que localizamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 4 nos diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, oh glória a Deus, o segundo discurso de Pedro no dia de Pentecostes. No primeiro nós sabemos que 3.000 almas se converteram a Cristo. No segundo, agora 5.000 almas se convertem, creem no Senhor Jesus Cristo e são salvos. Vocês sabem, eu não canso de me dizer, esse crer não é apenas saber que ele existe, mas é também inserido nessa palavra crer para a salvação, obedecer a ele, seu evangelho, sua palavra, seus ensinamentos, seus mandamentos e viver e pôr em prática o seu exemplo. Aleluia, aquilo que ele fez. Amado, santo e adorado é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora aqui mesmo no capítulo 4 de Atos, no versículo 32, nos diz assim a palavra de Deus: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não existia na igreja primitiva, em nenhum dos crentes, aquele egoísmo, aquela mesquinice, aquele negócio de pensar somente em si, aquele pensamento errado, aquele jargão errado, muito equivocado, muito fora da vontade de Deus, que muitos dizem cada um por si e Deus por todos. Não, para nós cristãos o que cabe é cada um por todos, todos por um, e todos nós por Deus, e Deus por todos nós, e glória a Deus. É assim que se completa, é assim que se profere, né, perfeitamente então essa frase, aplicando para nós, verdadeiros cristãos. Cristãos nominais, existem muitos que dizem que são cristãos apenas de boca, de palavra, mas que na essência, na prática dos ensinamentos da palavra de Deus, não vivem, não demonstram ser verdadeiros cristãos. Mas Jesus está conclamando, convidando pelo poder do seu Espírito Santo a todos nós a sermos cristãos de verdade. Porque senão não adianta eu dizer eu sou membro de tal igreja, não criticando nenhuma, né? Mas não adiantaria dizer eu participo lá de todos os cultos, eu sou fiel, eu tenho minha credencial de obreiro, de ministro, eu tenho meu cartão de membro. Não resolve nada. Se eu não viver de acordo com a palavra de Deus, pode até essa igreja ser muito abençoada, ter um bom ensinamento, mas se você não pôr em prática isso que está aqui na Escritura, não és um verdadeiro cristão. Falta muito para ser, e Jesus quer completar. Jesus quer que você hoje dê um passo a mais, aleluia, a ouvir esse ensinamento que muitos já não ensinam porque parece que não dá muita visualização na internet, não dá muito ibope, não dá muita audiência, muita frequência. Mas meu Deus do céu, se essa palavra não for ensinada, muitos perderão o reino dos céus. A salvação que é o mais importante. Meu Jesus, o meu alvo é ganhar almas para a salvação e eu mesmo ser salvo. Por isso mesmo que até então eu vejo que não são muitos que me assistem, mas estes poucos eu sei que são bem-aventurados. Por quê? Por minha causa não, mas porque eles estão dando ouvido a uma palavra pura, bíblica, santa, que tem a pura intenção, o puro e santo e único objetivo de que a tua alma seja salva e você possa herdar o reino dos céus e não sermos enganados naquele dia. Aleluia, por sinal tenho tido muitos sonhos, muitas visões com o arrebatamento da igreja. Ainda hoje, ainda para amanhecer hoje, eu sonhava que eu entrava em algumas igrejas
e entrava água ali por dentro no piso das igrejas, tinha uma separação, uma parede, né, que dividia a igreja diferente do que ela é hoje, do que elas são hoje, tinham mudado, modificado, né, por dentro as estruturas internas da igreja, e tinha uns compartimentos mais escondidos, mais ocultos, né, onde o povo entrava e até tinha bastante gente ali dentro e alguns cultuavam, mas eu via que existia naqueles cultos uma perturbação, uma preocupação, e de repente alguém começava a discutir um contra o outro, de repente chegava alguém até que lutava, entrava em luta corporal, outros entravam com arma na igreja e algumas pessoas fugiam, estavam ali para... E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Me lembro que eu entrei em algumas igrejas. Me lembro que eu entrei em uma igreja onde eu me converti. E lá estava uns compartimentos ali, tinha uns lugares mais ocultos que tinham feito, que não é assim agora, mas tinham feito, para o povo se reunir de maneira mais secreta. E ali, de repente, eles estavam ali querendo adorar a Deus, mas de um momento para o outro surgia uma dissensão, uma discussão, e de repente alguns entravam até em luta corporal, e como eu estava dizendo, né, estou repetindo, mas não se preocupe por eu repetir, né, não deixe de ouvir, de dar atenção a essa palavra, é para repetir mesmo, para que você entenda, é para enfatizar, é para reiterar mesmo, aleluia, e até com armas às vezes, pessoas que estavam ali, faziam isso, e eu comecei a me perguntar por que isso, que eu entrei em várias igrejas e vi coisas assim acontecendo, e lá onde eu aceitei Jesus estava pior, a situação lá estava pior. E aí a voz do Senhor disse, o Espírito Santo disse, Jesus já arrebatou a igreja, os crentes fiéis, os pastores fiéis, os obreiros fiéis já subiram, e agora estes estão aí desorientados. Não há alguém com a profunda sabedoria, com aquela graça, com aquela unção do Espírito Santo, capacitado para ensinar, para instruir, e por isso eles estão assim. E por isso agora aflora tudo aquilo que eles tinham dentro de si, e alguns brigam uns contra os outros. Era uma total angústia, uma falta de paz em todos os sentidos. O Ramandarachai, uma ausência de paz, porque Jesus tinha arrebatado a sua igreja. E milhares, milhões de crentes tinham ficado, obreiros até, pastores, muitos tinham ficado. E eu me acordei preocupado, mandei um áudio com a voz embargada aqui para os meus irmãos da igreja, para os grupos aqui de WhatsApp, e agora trazendo essa mensagem, eu tenho que falar para vocês, o Espírito Santo me leva a falar, e me disse para eu ir concluindo este estudo, que vai ser vários vídeos, irmãos, porque o assunto é completo, é amplo, é muito profundo, que o Senhor tem me dado para transmitir a vocês, para que creiam, para que tenham fé, para que acreditem, confiem, da maneira eficaz, correta, bíblica, que a Bíblia nos ensina. Tanto é que você está vendo, estou provando tudo por dentro da Bíblia, estou citando versículos, textos da palavra de Deus para embasar este ensinamento que recebo de Deus para transmitir a você. Portanto, vamos crer em Jesus da maneira correta, porque em muitos lugares não se ensina mais isto, só se ensina um evangelho de prosperidade, um evangelho de autoajuda, só isso. Aleluia, não sou contra, desde que não fique só nisso, desde que o mais importante que se deve pregar, frisar, enfatizar, reiterar e pregar com toda a ênfase que é este evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo, ainda muito mais se faz necessário agora em que está se aproximando a volta de Jesus Cristo. Este evangelho tem que ser pregado, é por isso que estou anunciando, pregando e divulgando, no intuito de ganhar almas para Jesus, aleluia. O Ramakandaraba Shlebi O Managai, aleluia. Glorificado seja Deus. Vamos ainda para Atos capítulo 2, ou seja, Atos capítulo 14, perdoe-me, versículo 1. Atos capítulo 14, versículo
primeiro. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Estou sentindo a sua presença ao vos transmitir este ensinamento das Sagradas Escrituras. Nos diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Quem dera que ao ouvir essa mensagem uma grande multidão pudesse me ouvir, que você que ouve possa compartilhar, possa comentar, colocar o seu like para que o YouTube também mostre os meus vídeos aí, destaque mais eles, e para que muitas vidas ouçam e quem sabe creiam e sejam salvos uma grande multidão, como aconteceu lá em Icônio, onde Paulo e Barnabé estavam pregando de uma maneira tão profunda, tão ungida pelo Espírito Santo, que muitos creram e muitos foram salvos. Esse é o objetivo de pregarmos a palavra de Deus, que muitos creiam ao ouvir e sejam salvos, e possamos juntos, quando Jesus vier, nós subirmos e não ficarmos aqui naquela grande baderna que vai ser aqui na terra, Vai acontecer um total tumulto, aleluia, mantorabachai, entre os crentes que ficarem, entre os ímpios que já não estão mesmo nos caminhos do Senhor e por isso não tem como subir, Mas o crente que talvez esperava subir, mas não se preparou, porque quem sabe não se aprofundou no conhecimento e na obediência da palavra de Deus. Quem sabe nunca teve prazer de ouvir uma palavra como esta. As suas mensagens que gostava de ouvir era autoajuda, em vez de participar de culto de ensino, oração, ensinamento da palavra de Deus, jejum, consagração, estudo bíblico. Somente tinha prazer de participar dos shows gospel ali com os cantores, pregadores renomados, onde se ouve mais vaias, aplausos, assobios e tanta coisa, e não se vê muitas vezes cura divina, salvação, libertação, milagre, maravilha, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais se manifestando, mas se vê mais o homem sendo ovacionado, sendo aplaudido, do que Jesus sendo glorificado. O Ramandarabachai, porque muitas vezes a adoração parece que não é direcionada a Cristo, embora tentem fazer parecer que mas na verdade se observa que é mais centralizada no homem. O Rabacandarai, quanto os homens devem centralizar suas mensagens para adorar a Cristo. Então aceite Jesus Cristo agora como teu Senhor, como teu Salvador. Creia neste Evangelho, ouça várias vezes esse vídeo, os outros vídeos que eu tenho aqui de estudos da palavra. Glória a Deus, esse já é o 6º sobre fé, tenho sobre outros assuntos, tem outros vídeos aí de louvor, de hino. Ouça, alabacondarabachai, sinta a presença de Deus, deixa Jesus tocar na sua vida, trabalhar em sua vida, o Espírito Santo inundar a sua alma, encher a sua alma de gozo, de alegria e de paz. Oh, Ramacandarabachuriandarai, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na sua vida e na minha vida. Oh, glorificado